continuar a acompanhar os trabalhos posteriormente. Depois, de facto, e a matéria concreta, específica deste mais recente desenvolvimento e que motivou, aliás, o requerimento do Partido Socialista, enfim, tanto quanto é possível ter conhecimento público de uma cláusula que não é pública, mas pelo menos tendo ela sido noticiada na comunicação social, motivou o requerimento do Partido Socialista, os elementos que temos é que, de facto, não só temos dois operadores que têm um domínio de 90% do mercado, como precisamente há uma cláusula de não concorrência que visa estipular, e este é o elemento que, em relação ao qual pedi um comentário mais desenvolvido, é certo que a cláusula não é pública, mas o que é facto é que ela veio a público e, portanto, sendo ela verdadeira, qual a percepção que tem, qual a leitura que faz, de facto, de uma cláusula que excluiria de qualquer uma das plataformas conteúdos potencialmente conflituantes. É sendo certo que os conteúdos nunca seriam os mesmos, mas pelo menos haveria manifestamente uma exclusão da transmissão que nesse sentido, manifestamente prejudicial da liberdade no quadro dos meios de comunicação social. Portanto, o Sr. Presidente da Liga há pouco referiu aspectos que depois ramificam potencialmente para outros campos e que também, obviamente, preocupam o trabalho da Comissão, no que diz respeito, nomeadamente, à liberdade de imprensa, mas aqui ainda estamos até numa fase anterior a essa. Estamos a falar da impossibilidade de transmissão de determinados conteúdos por força de uma cláusula que os deixaria de fora. Ou seja, não negamos que haja esse risco que também, no que respeita à liberdade de imprensa, ela possa potencialmente depois ser prejudicada por uma presença muito significativa e com um peso muito grande de operadores que têm esse domínio, mas desde logo aqui na impossibilidade e no barrar e no fechar a porta a esta possibilidade de transmissão, desde logo aí se nos coloca essa dificuldade. Não queria também ocupar o tempo todo, porque também tenho o Sr. Deputado Laurentino Dias também gostaria de usar a palavra, portanto, para já isto é ronda única, é o mesmo instinto, mas fundamentalmente são estes os eixos que se pudesse desenvolver, quer a temática genérica, mas também abordar concretamente o elemento em presença, também agradecíamos. Muito obrigado. Eu só queria explicar, já agora para quem nos está a ouvir e a ver, que, e aliás, na sequência da recomendação, a propósito das outras audições que nós iremos promover sobre esta matéria, mas enderecei aos presidentes e às comissões de Economia e Comissão de Educação e Cultura, portanto, o convite para também participarem nesta audiência, porquanto são matérias que também têm uma interseção com as competências dessas comissões e, portanto, achei que seria interessante e, nesse sentido, também dou aqui as boas-vindas a deputados que vieram, que são de outras comissões, nomeadamente o Sr. Deputado Laurentino Dias, que agora vai falar, descontar-lhe-ei, obviamente, o tempo que, entretanto, estive a usar. Muito obrigado, Sr. Presidente. Caras e caros colegas, Sr. Presidente da Liga, nós sabemos que uma das matérias sobre as quais a Liga, desde que o Sr. Presidente foi eleito Presidente, das últimas eleições, portanto, é o das transmissões televisivas da Primeira e da Segunda Liga, sendo que a Liga defende a negociação coletiva dos direitos de transmissão. Ao invés da situação atual, que é a negociação individual. Se a Liga defende isso, é porque os seus associados, na sua maioria, a mandataram para tal. Eu gostaria de colocar duas questões, que são as seguintes. Desde o momento em que a maioria dos associados da Liga defendeu e mandatou a Liga para defender uma nova forma de contratualização dos televisivos, o que é que se tem passado com os contratos desses mesmos associados da Liga, com o atual detentor, Control Invest, dos contratos de todos os clubes, que eu saiba, da Liga Profissional Primeira e Segunda. Esses contratos têm-se mantido na expressão que tinham na altura, têm sido renovados, não têm sido renovados? Como é que têm os associados da Liga agido, ou se têm agido em coerência com a sua decisão de quererem negociação coletiva, ou se têm, apesar de dizerem querer negociação coletiva, se têm mantido e continuado a prorrogar esses tais contratos. A segunda questão, que eu lhe peço para dizer algumas palavras, é sobre qual a relação que estabelece relativamente àquilo que é a Liga de Futebol Profissional, que tem a ver sobretudo com os direitos televisivos, e esta última decisão Zone Mel que motivou esta reunião, ou seja, qual é o enquadramento que faz? Qual é
relação que faz, se é que faz a relação direta entre a questão de direitos televisivos negociados individualmente ou coletivamente e esta mesma decisão. Tem a ver justamente com vários conteúdos, com certeza, dos diversos canais, mas no caso concreto que assim lhe importa e à Liga Profissional de Futebol importa, com o conteúdo do futebol profissional Primeira e Segunda Liga. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Passamos então agora ao Grupo Parlamentar do PCP. Deduzo o Sr. Deputado Honório Novo. Não, Sr. Presidente, eu... muito obrigado. Tem a palavra então, faz favor. Eu peço desculpa imenso. Peço imensa desculpa. Não, é o Grupo Parlamentar do CDS-PP. Sr. Deputado Lino Ramos, com o meu pedido de desculpas, muito obrigado, jamais me passaria pela cabeça impedir que usasse a palavra na ordem correta. Mas, por favor, tem a palavra. Tenho a certeza que sim. Muito obrigado. Cumprimentar o Sr. Presidente da Liga. Agradecer as explicações que nos trouxe acerca desta questão, dizer-lhe que esta questão é uma questão simultaneamente complexa e relevante, complexa pela contratualização em que ela está assente, difícil é a exceção toda a contratualização que está subjacente a estes direitos, relevante porque hoje em dia o mundo do futebol não é apenas o que se passa nas quatro linhas, mas é sobretudo o que se passa fora delas, em particular no que diz respeito ao enquadramento financeiro e económico que está subjacente, como teve a oportunidade de referir. Esta é uma matéria que ultrapassa em muito os limites desta Comissão. Não acompanhando em toda a adjetivação que teve relativamente às empresas que trabalham e que operam nesta área, como é óbvio, acompanho seguramente na preocupação. Aparentemente, uma operação de concentração de 90% do mercado numa única entidade traz-nos, no mínimo, preocupações. O CDS há muito e desde sempre defende a transparência no desporto. A transparência é a melhor forma de assegurar a liberdade e a verdade esportiva. Defende a liberdade de concorrência de uma forma quase absoluta, e eu diria quase absoluta porque está apenas limitada exatamente pelos poderes e deveres que têm as entidades que regulam exatamente esta matéria. E nesse domínio respeitamos, obviamente, os poderes e os deveres que a Autoridade da Concorrência tem e deve ter para se pronunciar sobre esta questão e aguardamos serenamente que se pronuncie sobre esta questão. Mas acompanha a preocupação desta temática. Quando tive a oportunidade de ler algo sobre este assunto, ouvi referir em algumas situações que a própria Liga tinha interesse e iniciativa em fazer algo neste domínio, nomeadamente no que diz respeito a uma iniciativa legislativa. E nesse domínio perguntava-lhe muito claramente, nessa iniciativa, quais são os objetivos que tem em mente, o que é que se põe exatamente a regular e o que é que espera ver alterada com essa iniciativa. E por último, sei que provavelmente não se vai pronunciar objetivamente sobre um dos associados da Liga, mas gostava que se pronunciasse se um novo player que existe no mercado, que se chama Benfica, com os direitos de transmissão dos seus jogos e de outros que adquiriu, se vê isso como uma forma ou um contributo de contrariar esta suposta limitação à liberdade de concorrência que enunciou. Como é que vê esta iniciativa deste player exatamente nesta temática que é a liberdade não só de concorrência, mas também de contribuir para a verdade esportiva no domínio do futebol? Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Lino Ramos. Agora sim, Sr. Deputado Honório Novo, do PCP. Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria começar por cumprimentar o Dr. Mário Figueiredo e saudar e sublinhar a iniciativa que teve em nome da Liga de se fazer ouvir no Parlamento sobre esta matéria. Queria naturalmente também cumprimentar e agradecer aos colegas da Comissão de Ética o favor e a consideração que tem em me ouvir nesta comissão. Eu julgo, para começar, poder dizer o seguinte: eu ouvi o Sr. Mário Figueiredo com muita atenção e julgo que aquilo que disse ultrapassa e muito a mera consideração do âmbito dos direitos desportivos. Eu julgo que aquilo que disse, a ser verdade e a confirmar-se a versão que nos transmite aqui hoje, é profundamente preocupante. Porque configura uma situação de atentado de direitos individuais, direito de expressão,
e configura, portanto, um direito absolutamente constitucional, inequivocamente constitucional, e fere e conflitua de uma forma direta com aquilo que são os direitos económicos e com as regras de concorrência instituídas numa sociedade dita de mercado. E, portanto, aquilo que nos disse é profundamente preocupante. Eu diria mais, a sua versão, se eu a contrapuser com versões que ouvi recentemente de outros interlocutores, alguns dos quais diziam, e eu confesso com alguma legitimidade, se fosse num outro país estaria tudo preso. Isto, naturalmente, em sentido figurado. Seria certamente ocasião ou motivo para que o respectivo agente do Ministério Público nesse país intercedesse e, pelo menos, os responsáveis por esta operação de concentração atentatória de liberdades individuais e de liberdades económicas pudessem ser detidos com prisão preventiva, uma figura do género, para não comunicarem entre si, porque poderiam continuar a sua manigância fora dos holofotes. E, portanto, a ser verdade aquilo que me disse, eu saio daqui bastante mais preocupado, porque é uma figura, uma entidade institucional, a dizer de uma forma formal aquilo que se dizia à boca pequena à volta de uma mesa. Bom, isto naturalmente pressupõe que eu lhe faça algumas perguntas, e a começar pelo seguinte. Como sabe, Sr. Mário Figueiredo, as comissões parlamentares analisam factos, discutem política e analisam factos. E analisam factos com base em documentos que sejam minimamente formais e minimamente credíveis para serem avaliados, analisados e dos quais possa ser feita uma síntese. E a primeira pergunta, e prévia, era daquilo que nos leu e daquilo que está, enfim, o desenvolvimento da situação, sem quebrar naturalmente o sigilo que é próprio destes processos, o que é que formalmente pode comunicar à Assembleia e a esta Comissão, ou até à Comissão de Economia, para que ela possa, naturalmente, começar a preparar, enfim, de uma forma mais sustentada a sua análise. Isto é, que é que nós podemos conhecer formalmente da queixa que apresentou em 2012? Que é que nós podemos ou não conhecer formalmente daquilo que terá sido um parecer instrutório dessa queixa, elaborado pelo Dr. Poiares Maduro, atual Ministro do Governo PSD-CDS. Certamente não imaginará, ou melhor, certamente imaginará o Dr. Mário Figueiredo que o conhecimento mínimo formal destes documentos se torna absolutamente relevante. Depois gostaríamos de perceber, a partir de outubro de 2012, qual foi a tramitação que a queixa teve. Vocês já foram ouvidos, não foram ouvidos, que informações tiveram, não tiveram, etc. Depois ainda uma outra questão. Esta é uma questão que interessará eventualmente a outras entidades e instituições. Os senhores têm conhecimento que, tal como vocês intervieram junto da Autoridade da Concorrência, outras entidades já intervieram fazendo-se parte interessada, enfim, tomando partido, digamos assim, na análise que está a ser feita na Autoridade da Concorrência, sim ou não, têm esse conhecimento para nós podermos também ouvir essas entidades caso seja necessário. Depois,